Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da 7ª semana do Tempo Comum. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva e também possa pedir a outros que façam o mesmo gesto. O Evangelho que vamos meditar encontra-se em Marcos 10, versículos 13 a 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus os tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, os ensinamentos de Jesus, como vemos no Evangelho de hoje, são muito precisos para a nossa vida cristã, para o nosso comportamento em relação a Deus. Jesus hoje acolhe as crianças e presta-lhe a elas carinho e atenção. Jesus acolhe as crianças porque o seu desejo não é desprezar ninguém. Os discípulos as repreendiam, talvez por achar que dar atenção a uma criança fosse perda de tempo, coisa irrelevante, ou que as crianças estivessem atrapalhando os seus trabalhos. Porém, negligenciar a criança, não lhe dar a devida atenção e cuidados, é negligenciar a própria missão de cristão. Jesus acolhe uma criança. Tem outros, o acolher que Jesus faz, tem outras aplicações, tem outras realidades pertinentes que não apenas aquelas que são reveladas. Jesus, quando acolhe uma criança, tem como prioridade enfatizar, evidenciar que as crianças têm a preferência de Deus. As crianças que Jesus assim motiva a acolhê-las têm como objetivo prioritário não só a pureza do coração, mas igualmente a dependência dos adultos. Uma criança depende dos adultos. Na maioria das vezes, uma criança, para viver, depende exclusivamente dos adultos. O primeiro sentido fica mais claro quando recordamos de alguns que se aproximavam de Jesus mal intencionados, como, por exemplo, alguns fariseus e doutores da lei que queriam colocá-lo à prova, armando-lhe uma cilada. Enfim, se aproximavam de Jesus com a intenção de prejudicá-lo, e não porque queriam aprender com ele ou porque o amavam. Com as crianças era diferente. Elas vinham até Jesus de coração aberto, gratuitamente, sem segundas intenções ou interesses. Por outro lado, está sentindo a vulnerabilidade da dependência. A criança não significa apenas a pessoa infante, pequena, mas todos os necessitados, os pobres, os marginalizados, os que viviam numa situação de vulnerabilidade.
Acolhê-las, portanto, significa amá-las, significa dar uma possibilidade, dar-lhe a confiança e a certeza de que não estão sozinhos. Repreender uma criança, portanto, não é simplesmente um gesto que é comum acontecer entre as crianças, mas repreender criança no seu significado conforme Jesus assim o atribuiu, significa pessoas que têm um coração capaz de comprometimento. Significa, acima de tudo, aproximar-se de nós com desejo de ter em nós uma palavra de ânimo, de incentivo, e, no entanto, nós desprezarmos. Jesus quer nos revelar verdadeiramente que a sua misericórdia é para todos, que o seu amor não se leva em consideração simplesmente o status ou aquilo que a pessoa pode fazer, a quantidade de anos que se tem, mas simplesmente a divina misericórdia do Senhor, que é maior do que toda e qualquer dificuldade. Jesus quer, portanto, nos chamar a atenção que às vezes o sentimento de apatia, o sentimento de algo apático, o sentimento de algo que desprezível, isso seria no mínimo uma falta de bom senso, de caridade evangélica, de conversão diária, de conversão do coração. E Jesus hoje quer, nessa liturgia, nos propor um ano novo. Jesus hoje quer nos propor uma vida nova que se baseia, que se fundamenta na misericórdia de nosso Senhor e bom Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos eleve cada vez mais para a dignidade de filhos amados do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.